Olá, mais um Não Morra Sem o Teatro Live. Deixa eu ajeitar essa luz aqui, acho que eu tô meio apagada. Acho. Não sei. Acho que já tô no máximo da luz. Enfim, hoje nós vamos continuar falando sobre o corpo como caminho, o corpo como talvez uma bússola, uma espécie de direcionamento, de ponto de observação para a gente se autoconhecer, se ouvir e descobrir as coisas que talvez estejam a nós ocultas. Lembrando que esse é o Não Morra Sem o Teatro Live. É uma live inspirada no projeto Não Morra Sem o Teatro, que a gente leva pessoas ao teatro, pessoas que nunca foram ao teatro, facilita a ida dessas pessoas e com o intuito de pegar conhecimentos, informações, curiosidades, técnicas do teatro que a gente possa aproveitar para a vida. É isso. Então vamos lá. Fiquei de falar sobre algumas outras técnicas, resumindo para quem não viu a primeira. Se quiser ver a primeira melhor, mas porque eu vou ser bem breve. Primeiro eu falei sobre o encontro que eu tive no teatro com o corpo, com o poder do corpo, a memória corporal, a inteligência corporal, porque até então, como boa ocidental, latina, americana, eu só achava que a inteligência era na mente, né? Era raciocínio lógico, porém eu também já tinha lido sobre inteligência emocional, então eu achava que ok, tem inteligência racional e emocional. E aí quando eu entrei, assim, fui me aprofundando nos estudos de artes cênicas e teatro e cheguei na inteligência corporal. Ou seja, o corpo por si só, ele também tem inteligência, ele também tem memória, ele também tem lembrança, ele também responde. E daí eu fui mergulhando na cultura um pouco mais oriental para poder entender isso, já que ela é o berço, né, desse conhecimento. E fui chegando nas medicinas alternativas. E acabei encontrando nelas também formas de compor o personagem, né? Por exemplo, a culpa é uma energia que geralmente se aloja aqui, ó, nessa região das costas. A gente fica com as costas pesadas, a cabeça pesada. Imagina se eu fosse compor um personagem que se sente culpado. É mais ou menos essa postura que queria ter. Deixa eu ver um outro personagem que é um general, que é uma pessoa inflexível, que é uma pessoa muito rígida. Provavelmente ele mexe aqui, mexe ali, mexe aqui, mas não tem muito jogo de cintura, então certamente seria uma pessoa com a cintura grossa, com as costas muito firmes e dificilmente devia virar aqui o pescoço, mantendo sempre os mesmos pontos de vista. Então é mais ou menos assim que funciona. Tem vários livros bem legais, se vocês quiserem anotar, que vão falar para vocês sobre essa questão do corpo. Como eu falei, O Corpo Tem Suas Razões, é um livro. O outro, O Corpo Fala, é fantástico. E tem o Linguagem Corporal, que é do mesmo casal que escreveu Os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor. Bárbara, agora eu não lembro o nome deles, mas são um casal de psicólogos. São livros muito famosos, assim, bem famosos e simples, bem populares, que você encontra na loja americana, na Saraiva. E essa linguagem corporal deles é bem legal. E tem um livro também que na verdade é sobre inteligência emocional, que é um clássico para quem já estuda sobre esse assunto, que é o Inteligência Emocional de Daniel Goleman, que também é um livro que ele fala de inteligência emocional, mas ele também fala muito do corpo, né? Ele também tem essa referência aí um estudo evolucionista, inspirado no Darwin e tal, que também vai falar do corpo, da história do corpo, da trajetória do corpo, da criação do cérebro, e a organização do cérebro feminino, a organização do cérebro masculino, e vai falar de uma parte mais biológica, né? E que mais? Porém, esses livros que eu falei são pesquisadores mais ocidentais que também falam do corpo de forma profunda e interessante. Então eles ainda discutem um pouco de gênero,
gênero masculino, gênero feminino. Porém, nesse ponto, para discutir gênero, eu acho mais interessante as filosofias orientais, porque elas não tratam de gênero, elas tratam de energia. Energia feminina e energia masculina. Eu acho que fica mais simples de entender, porque a gente não vai cair nos dogmas e nos preconceitos sociais sobre o que é ser mulher e o que é ser homem. Em falar nisso, eu comentei sobre as pesquisas, os grupos de discussão que chegaram ao conceito, né, de sagrado feminino, sagrado masculino, porque eles também partem desse princípio, que é estudar a energia feminina, estudar a energia masculina e buscar uma harmonia entre os dois e o companheirismo entre os dois. E primeiro você, no caso, né, essa é a base do conceito da filosofia, da pesquisa do sagrado feminino e masculino, e, sobretudo, uma das principais filosofias dentro desse estudo é o Tantra, que ele vai trabalhar bastante a ideia de que a sexualidade é sagrada, faz parte do sagrado, e que a partir da sua conexão com a sua sexualidade você chega a um estado de consciência mais plena. E, portanto, você pode sim curar o seu corpo de muitas doenças físicas e mentais, sobretudo ligadas à sexualidade, e eles vêm também discutindo assim, a necessidade eu acho interessante, né, esse caminho como resposta às doenças sociais que a gente tem, dessa batalha, da guerra de sexos, né, por causa de algumas distorções que a gente teve ao longo da história, e repetindo que toda, já é uma questão psicanalítica, toda repressão gera uma compulsão. Na verdade, a repressão, naquele momento em que você é reprimido, você leva um susto, você é tensionado, e daí você tem uma distorção de valores, e aí essa distorção de valores te leva a uma compulsão. Então, resumindo, toda repressão gera uma compulsão. Então, se você foi muito reprimido a fazer alguma coisa, acaba que você aumenta aquele desejo, certo? O que mais que eu ia falar? Eu não ia falar isso não, mas pensando aqui, eu lembrei de eu vou costurar, tá? Porque eu acho interessante. Dentro desse raciocínio, né, de que uma repressão gera uma compulsão, eu vou dialogar com... Ai, gente, qual é o nome dele? Bauman, que fala do amor líquido, né? Que o amor da pós-modernidade é um amor líquido, um amor que vai rápido. E aí ele tem um vídeo na internet, não sei se ainda está no ar, mas eu achei um dos vídeos mais interessantes que eu já assisti também. Eu estava pesquisando para escrever um monólogo na ocasião. E aí o vídeo falava, era o Bauman, pegava o mal-estar na civilização do Freud, que é o Freud falando do medo da liberdade. Na verdade, a gente se deu tanta liberdade que a gente acabou perdendo a segurança. E aí a gente começou a viver com segurança, com grade, né? E o Bauman vai falar que na pós-modernidade a gente perde a liberdade pelo excesso da liberdade. Mais ou menos isso. Não são bem essas palavras, não. De repente, até o final da live, eu lembro bem as palavras deles. Agora, à noite, assim, eu estou tentando acertar o horário dessa live, porque entraram alguns novos compromissos. E eu estou vendo aqui qual vai ser o melhor horário para fazer a live ainda. E aí, em breve, eu noticio. Mas, como eu estava dizendo, ele vem dizer que, no caso, na pós-modernidade, a gente está preso pelo excesso de liberdade. Oi, Rafael, boa noite. E aí, no caso, né, o Bauman vai dizer que na pós-modernidade nós estamos presos pelo excesso de liberdade. E aí, dentro disso, que tudo pode, então você acaba vivendo só de impulsos. E aí, por viver só de impulsos, a gente não tem mais desejo, porque o desejo é um impulso reprimido. Era aí que eu queria chegar.
só para florear e para explicar um pouco aí dessa ideia de que toda repressão gera uma compulsão. Então, o desejo, ele vem do impulso reprimido, né? Então, você quer uma coisa e você não pode ter, e aí você tem um impulso de fazer alguma coisa, e esse impulso é reprimido por alguma circunstância, e aí você fica só naquele desejo. E quanto mais você não realiza esse desejo, mais esse desejo aumenta. Então isso, por exemplo, explica, algumas dietas que eu já fiz, eu acho que outras pessoas também, em que você zero açúcar, zero glúten, do nada. Zero carne vermelha, do nada. Aí você aguenta, chega uma hora que você não aguenta mais, sai comendo desenfreadamente. Aí você tem aquele efeito sanfona, que você emagrece muito no início, mas depois você recupera o dobro do que você emagreceu. Por causa disso, né? Quando você uma repressão gera uma compulsão. Então, o que o Tantra vai discutir, assim, é essa repressão que a gente teve ao longo do tempo aí, desde a época medieval, indo para todos esses movimentos que a gente teve aí Na verdade, ao longo da história, se você for ver, tem sempre um movimento de total repressão, em seguida vem um movimento de total liberação ao longo da história, em várias décadas, séculos e afins. Mas a gente tem como um dos principais deles, né, vamos dizer assim, mais rígido, até onde a gente sabe, a época medieval, né, da caça às bruxas, as caças às mulheres também. E a gente também tem teve aqui no Brasil, mas muito mais para frente, a ditadura. A gente ainda tem a sociedade patriarcal, em que a energia feminina fica totalmente submissa à energia masculina. E aí nós, hoje, atualmente, nós temos muito mais essa referência da sociedade patriarcal do que matriarcal. Então o Tantra, o Tantra em si não, assim, o grupo de pesquisa, o grupo das pessoas hoje que vão atrás do Tantra, que é uma filosofia milenar, ela é tão mais antiga que ela é antes da yoga. Não existia, ela era essa base desse pensamento de civilizações antes das civilizações que criaram yoga, para você ter uma ideia de como ela é antiga. Então, esse grupo de estudo, essas pessoas que estão aí buscando pesquisar, entender de gêneros, elas estão usando a filosofia do Tantra como base para se reorganizar e repensar o que é ser mulher e o que é ser homem em sua essência. Não a partir da distorção, não a partir do que a gente tem hoje em resultante das repressões que a gente sofreu nos últimos séculos. E aí, então, a gente tem esses movimentos hoje chamado Sagrado Feminino, Sagrado Masculino, que vem buscar como é que eram as mulheres antes de sofrerem a influência do regime patriarcal. E como eram os homens? Como é que eram as relações entre homens e mulheres antes do patriarcado? E quando a sociedade era matriarcal, será que existia o contrário, o abuso de poder por parte das mulheres? Então, essa é a pergunta e a pesquisa. E aí tem vários livros interessantíssimos que vão falar sobre isso, tem clássicos da literatura que vão falar sobre isso. Tem um que eu separei aqui que eu tenho. Ele tem uma reedição dele, Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro é escrito por uma psicóloga junguiana, Clarice Piccola Estes, francês. E o que ela fez? Ela fez uma grande pesquisa sobre mitos e histórias das mulheres dessas sociedades matriarcais. E aí ela foi indo atrás dos mitos, como eu já falei para vocês. Os mitos são histórias populares que são contadas de geração a geração para dar alguma moral, para dar uma lição, para falar de espiritualidade, para falar de psique, para falar de coisas mais profundas, né? E nós hoje temos nossos mitos populares também, né? A gente também tem, deixa eu ver, os nossos mitos populares
não consigo te lembrar. O velho do saco é um mito popular. O bicho-papão é um mito popular. Não existe, né? Assim, não existe. Mas quando você diz para alguém, para uma criança, que o bicho-papão vai te pegar, olha, o velho do saco, você está querendo dizer para ela que ele tem um perigo, né? Então, isso é uma coisa natural do humano, criar personagens para poder dar nome a coisas que ele não consegue dar nome. Então, isso é uma coisa antiga. E aí, no caso, essa psicóloga vai atrás desses mitos antigos nos quais os protagonistas são mulheres. Então, ela faz essa pesquisa para reconstruir que tipo de mulher, como eram essas mulheres antes de passar por esse regime. E como é que eram as sociedades matriarcais, né? Em que a mulher era líder, em que a mulher era o modelo, em que a mulher era a referência. Então, e todas essas filosofias, na verdade, estão tentando... O objetivo dessas filosofias não é dizer que a mulher é melhor do que o homem ou que o homem é melhor do que a mulher. Na verdade, o objetivo dessas pesquisas é equilibrar as energias femininas e masculinas para, por consequência, ter uma sociedade mais saudável, mais igualitária, certo? E a gente caminha aí para o entendimento de que os dois merecem, claro, óbvio, direitos iguais, porém as diferenças precisam ser respeitadas. O corpo feminino e a energia feminina tem uma demanda, o corpo masculino com a energia masculina tem uma outra demanda, as pessoas que se relacionam com essas energias de outras formas têm uma outra demanda. Então essa aí é uma grande pesquisa atual e eu achei fantástico descobrir isso durante esse caminho, porque não tem como você fugir dessas questões. A gente, uma vez que você, sendo homem ou mulher, nasceu numa sociedade patriarcal, em que a referência é a energia masculina da ação, da competição, e no seu excesso, porque é ruim só em excesso, né? Energia feminina em excesso vai te desequilibrar, energia masculina em excesso também vai te desequilibrar. Então, a base... A ideia é vamos harmonizar essas energias, porém nós todos nascendo debaixo de uma sociedade patriarcal em desarmonia, no excesso do masculino, todos nós temos alguma ferida disso aí ao longo da nossa história. Uns mais, outros menos, outros sabem lidar bem, outros lidam mal, outros ainda não pensaram sobre isso, mas não tem como fugir a essa questão. Então esse é um livro aí que eu super indico a homens e mulheres, ou claro, óbvio, muitas mulheres na maioria das vezes compram e se identificam logo, porque é uma questão, uma identificação direta, mas eu acho importante todos lerem, porque todos temos as duas energias em nós, e você na vida lida com homens, com mulheres, em diversas formas e áreas, e se você entende melhor a energia feminina, sendo homem, você vai entender melhor a sua sensibilidade, melhor as suas emoções e melhor as mulheres à sua volta, por consequência. E sendo mulher, você vai entender melhor a sua energia feminina e vai acabar lidando melhor com você mesma, com outras mulheres e também acabar também entendendo o lado dos homens, né? Porque quando a gente se entende melhor, a gente acaba entendendo o outro melhor também. Então, eu acho que dentro dessa filosofia eu aprendi que não existe melhor nem pior e não existe vantagem nem desvantagem, existe equilíbrio. Então, acho que é uma lição importante. E já falei, né, da ideia do que... Então, essa é a pegada da filosofia Tantra. O caminho é pegar deles as sociedades primitivas em que a mulher era matriarcal, para meio que fazer o caminho de volta, já que a gente está em excesso da energia masculina pela nossa sociedade ser patriarcal, então vamos para não bater nos nossos dogmas, vamos pegar o outro caminho, que é, no caso, pegar a sociedade matriarcal para a gente repensar. Mas a ideia não é dizer que um é melhor do que o outro, a ideia é chegar no equilíbrio. Quando você está remando, alguém já teve essa experiência de remar? Você está num bote ou num caiaque, aí você rema demais para um lado. Se você rema demais para um lado, você vira demais. Aí você tem que remar para o outro para você poder compensar e colocar o barquinho. Então essa é a ideia. Quando você está demais numa tendência, numa energia, você pega o caminho pega o outro lado, porque aí você vai equilibrar, né? A nossa evolução
acontece dessa forma, a evolução da nossa psique acontece dessa forma, a gente vai tendenciando, né? Quanto mais jovem, mais imaturo você é, mais você tendencia para um lado só. E quanto mais maduro você é, mais você consegue ver um lado e outro, um lado e outro. E aí você vai conseguindo equilibrar e enxergar em linha reta. Que mais que eu acho interessante dizer? Então fechando essa ideia aí que eu falei que eu ia explicar um pouco mais da filosofia Tantra, é isso. E dentro da filosofia Tantra você tem também várias subdivisões, tem a Yoga Tantra, tem o pompoarismo, tem também autocuras, tem também um mergulho profundo na espiritualidade, e tudo a partir do corpo, de uma linguagem não verbal, né? Mas a partir do estudo do corpo, da memória do corpo, e buscando também muitas alternativas com toque, massagens e por aí. Que mais? Então, se vocês quiserem saber mais, vocês joguem no Google Sagrado Feminino, Sagrado Masculino, Filosofia Tantra. Escrevam essas palavras, porque também tem uma distorção muito grande do que é Tantra. Muita gente, por exemplo, deixa eu lembrar. Eu sei que se você jogar, por exemplo, sexo tântrico no Google, pode aparecer muita coisa ligada a filme pornô e não tem nada a ver, é uma distorção do negócio, não tem nada a ver com o que de fato é a filosofia. O que mais? E aí eu vou falar agora da medicina chinesa, que também é outra medicina que lê o corpo. E eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu entendi que é a base. Eu não sou especialista de nenhuma dessas áreas, eu simplesmente sou uma curiosa que eu procuro entender um pouco e aplicar em mim. Eu posso contar algumas histórias, alguns resultados bacanas que são bem interessantes. Medicina chinesa, a base dela é a ideia de que você tem que equilibrar o yin e o yang. E o yin está ligado à energia feminina e o yang é ligado à energia masculina. E o que vem a ser energia feminina? Yin é a introspecção, maleabilidade, é a energia da água, é a energia da terra, mas é o escuro, é a subjetividade, as entrelinhas, a suavidade, a paz, ser pacífico, priorizar os laços, a criatividade, a arte, essa energia feminina. O yang é a ação, é o masculino, é o sol, o yin, a lua. Então vamos lá, é o sol, é a luz, é o dia, é a clareza, é a objetividade, é a ação. O que mais? Decisão, firmeza, estrutura, limite, ordem. E então, como você viu, as duas são coisas boas. Porém, quando um está em desequilíbrio do outro, você fica nos excessos. Por exemplo, a energia yang é muito alta, vira agressividade, guerra, tiro, briga, desentendimento, raiva, ansiedade, estresse. E a energia yin vira ansiedade, transtorno de ansiedade. E a energia yin em excesso vira depressão, solidão, sensação de vitimismo. O que mais? Ela em desarmonia gera vitimismo, solidão, vitimismo, né? De vitimismo é aquela coisa de você se sentir sempre coitado, sua vida sempre tragédia, tudo é muito triste, muito trágico. O que mais? Dificuldade de sair do lugar, ou excesso a flexibilidade em excesso faz com que você seja uma pessoa muito manipulável. Tudo isso é energia feminina em excesso. Então a ideia é, quando você vai fazer uma consulta de acupuntura, de shiatsu, ele vai procurar ver no seu corpo. E geralmente na medicina chinesa... Oi, Luciano Gustavo, boa noite. Na medicina chinesa, o lado direito é a energia masculina e o lado esquerdo é a energia feminina.
Então ele vai comparar os pontos do corpo, do lado esquerdo, direito, vai ver o que está em harmonia, o que está em desarmonia, e ele vai usar ou as agulhas, ou o toque, ou a ferramenta que ele usar, porque aliás tem várias, né? E para equilibrar e harmonizar essas energias. E a ideia é que você adoece quando uma delas está em excesso, você está desalinhado, né? E eles dividem, no caso, o corpo em vários meridianos, em vários pontos, e a visão também é de que um ponto está ligado no outro ponto. Eu vou falar um pouco mais quando eu for falar especificamente de reflexologia, porque é a mais fácil de entender. E todo o corpo tem ligações um ponto com o outro, então ele vai ali. Tem alguns exames, tem uns que ele vai ver pelo seu pulso, outros ele consegue ler a língua, outros conseguem ler a orelha, outros conseguem ler a sola dos pés. O shiatsu já ele vai lendo o seu corpo todo a partir do toque mesmo, vai sentindo onde estão as tensões e o que esse músculo está ligado em a que órgão, e aí ele vai conseguindo, e aí ele vai fazendo perguntas a partir do que ele está lendo do corpo para ir confirmando, e aí ter toda uma escuta. E aí o que eu acho de ganho muito positivo, eu gosto muito da medicina alternativa, é porque muitas vezes você tem um sintoma de uma coisa específica, por exemplo, tô com tosse. E a pessoa toma remédio para tosse, acabou. Mas a tosse não necessariamente é só a tosse. Pode ser, mas não necessariamente é ela. Pode ser sintoma de outras coisas. Então, no caso da medicina chinesa, eles não veem só o sintoma e acabou. Eles vão investigar a causa desse sintoma para tratar a causa para o sintoma ir embora. Eu no início, assim, eu não sei, agora eu vejo mais unidade, né? A gente está caminhando, assim, na medicina, na nutrição, toda essa área, a gente está caminhando por uma ideia de que precisa haver uma integração sobre todos esses saberes. E a gente já tem, se você quiser, médicos que estão nessa filosofia. Você procura metafísica da saúde, medicina integrativa. São médicos que vão trabalhar tanto com a medicina tradicional nossa ocidental, quanto a medicina tradicional chinesa, entre essas outras aí filosofias que a gente tem de Ayurveda, Tantra, outras coisas que a gente tem de alternativo para solucionar o problema. Teve um tempo em que eu conheci muitos médicos assim da medicina tradicional chinesa, e o pessoal que veio aí da época hippie, e eles eram totalmente contra remédio, não toma remédio, só erva, só flor, não sei o que, isso é veneno. E aí você ia para os médicos assim mais tradicionais, óbvio, tradicionais. Você nunca vai ficar curada, nunca, você vai morrer, vai ficar tomando flor, isso aí não vai dar em nada, tudo mentira, tudo balela. E hoje a gente já caminha por uma integração, então eu conheço médicos trabalham com os dois, eu acho muito legal. Se vocês quiserem médicos, aí a linha é medicina integrativa ou metafísica da saúde, que é a ideia de que, bom, cada dor é a sua hora. Se você está num surto de uma doença qualquer, você precisa tomar um remédio forte. Oi, Vinícius, boa noite. Você precisa tomar um remédio tradicional que vai ter lá a dose certa e necessária e objetiva para te tirar do surto, te tirar do sofrimento. E aí, depois que você saiu do surto, do sofrimento, você vai tratando. Aí sim você vai entrar com as investigações das medicinas alternativas para descobrir a causa. Um exemplo prático que eu posso contar é a minha história com acne. Não vai dar pra ver, porque eu fiz uma maquiagem legal. Mas eu tenho muitas marcas de acne. Teve épocas da minha vida que eu tive muita acne. E elas eram sazonais, elas vinham embora, mas assim, nunca embora de vez. Aí eu, claro, indo a médicos tradicionais, dermatologistas, tomando todos os remédios possíveis, dos mais baratos aos mais caros, usando e abusando do plano que eu tinha na ocasião. E nunca curava. Eu tomei tudo que era da moda, eu comprei, curei, usei e não curava. Até que, nessa caminhada aí fazendo teatro, nessa pesquisa, aí eu tinha um grupo de teatro de uns meus amigos e tal, que era um pessoal também mais alternativo, meio hippie, não sei o que. Eu conheço um cara de shiatsu que é muito bom. E realmente o cara era excelente. E aí, numa consulta com ele,
eu falei, qual é o seu problema? Ah, minto, ele nem perguntou qual era o meu problema. Ele foi fazendo a massagem de shiatsu, é um toque assim bem sutil com os dedos, né? Nas costas e no umbigo, se não me engano na canela, não tem umas partes assim específicas. E é com a pontinha dos dedos mesmo, ele tem que ir sentindo. E aí ele afirmou pra mim, na ocasião, eu nem falei qual era a minha queixa, mas ele afirmou, você deve ter muita acne, muita alergia, muito isso, e tinha tudo. Conclusão. Na ocasião ele falou que por eu ser uma pessoa introspectiva, mas eu introspectiva, eu sou atriz, eu sou jornalista, eu tô sempre no palco, impossível ser introspectiva. Ele, não, isso não quer dizer, assim, são coisas que você desenvolveu ao longo da vida, é outra história, mas essencialmente você é introspectiva. Os artistas são introspectivos. É do plano da reflexão. Aí me pegou. Falei, pensar por aí sim. Então, sim. Então, as pessoas introspectivas são pessoas que retêm muitas coisas. Naturalmente, a natureza dela é de reter, não é de liberar. Então, você precisa investigar na sua psique as coisas que você está retendo e não está desapegando. Mas eu sou tão desapegada! Eu perdoo todo mundo. Eu, às vezes, queria até ter mais raiva. Mas, enfim. Mas eu sou tão desapegada, eu já não tenho isso, já não tenho aquilo. Enfim, mas não. Investiga. Tá bom. Aí, no início, não levei muito a sério, não. Mas, até que anos depois, eu comecei a ter um surto de acne muito. E era uma atrás da outra, uma atrás da outra. E fui para os médicos tradicionais e toma remédio, não melhora, e toma remédio, não melhora, não melhora. Aí eu resolvi ceder. Não, uma coisa, eu não vou procurar mais remédio nenhum. Eu vou... Quer dizer, melhorava, mas não curava, né? Eu vou tratar essa questão de reter. Vou procurar um terapeuta, alguma coisa assim. E vou investigar essas questões aí, o que tem aí que eu preciso liberar. Onde está, onde é que o que eu tenho praticado, pensado, feito que eu tô retendo e deveria liberar. Fiz 2 anos, 1 ano e meio de terapia intensa nessa ocasião e 2 horas por semana. E o mais interessante é que eu percebia que à medida que eu avançava na terapia, mais a acne gritava, assim, mais ela estourava. E as pessoas começaram a ficar loucas comigo, porque eu não queria usar remédio, não queria usar nada, né? Não, vou curar sim, chega, não aguento mais. E aí, conclusão, acabou que o processo se encaminhou para o fim. E aí eu resolvi ir no dermatologista. Gente, a menina me deu o remédio mais simples, mais fraquinho de todos. Porque eu mudei de dermatologista, ela falou, bom, vamos começar do zero, então... Eu, tá, vamos lá então, fazer o quê? Gente, o remédio mais fraquinho, mais ridículo, o primeiro de todos, o mais barato, mais simples, resolveu o problema, acabou. Acabou, foi embora de vez. Aí eu fiquei com a lição, né? Falei, tudo bem. Aí eu entendi de vez, então daí em diante eu nunca mais levei a sério tão não a sério um sintoma. Entendi que todos os sintomas do corpo, na verdade, estão te dando algum recado sobre a sua psique, sobre a sua maneira de ver e viver a vida. E essa, então, é a base da medicina chinesa. Os sintomas, a doença não é a doença, ela é um sintoma que tem uma causa e essa causa está diretamente ligada à sua forma de viver, enxergar e se relacionar com a vida. Pode ser uma causa física, pode ser originalmente física, mas na maioria das vezes é ligada realmente a uma questão mais psíquica e emocional. E a gente tem também aí a medicina Ayurveda, que anda mais ou menos nessa ideia também, de que as doenças são sintomas, então cada doença é um sintoma de alguma coisa da sua psique, só que a forma de tratar já é outra, já é pensando numa alimentação, identificando os seus doshas, né, são os pontos, se você é uma pessoa mais do elemento fogo, elemento água, e aí vai equilibrando esses elementos. Tem também a medicina egípcia,
porque ela já é a mesma base. Ela acha que ela diz que a doença é um mecanismo de defesa. Por exemplo, você entra num lugar e esse lugar tem alguma coisa tóxica, você vai começar a tossir, espirrar, na verdade é o seu corpo, e aí você não vai aguentar ficar ali e vai sair, na verdade é o seu corpo criando alguma desculpa para te tirar daquele lugar para você não morrer com aquela substância tóxica que está lá. Que mais? Essa é a medicina egípcia. E aí tem uma peculiaridade que na medicina egípcia é o contrário, o lado direito é o lado feminino, o lado esquerdo é o lado masculino. Deixa eu ver outra medicina que eu acho legal. Já falei todas. Não, queria falar da Louise Hay. A Louise Hay, ela estuda um pouco de todas essas. Ela era uma médica tradicional que teve um câncer e ela procurou se curar sozinha. Quer dizer, ela tentou os meios tradicionais, depois começou a observar algumas coisas nela e aí foi fazendo esse caminho da medicina alternativa e acabou encontrando aí esses novos caminhos. E ela escreveu um livro chamado Cure Seu Corpo. Nesse livro, Cure Seu Corpo, ela vai falar de várias e várias doenças e no final tem um glossário de A a Z com todas as doenças, as causas psíquicas e qual a mudança de mente que você tem que ter para curar aquela doença. É um livro muito interessante, você acha na internet aí em PDF. Eu imagino que já tenha caído em domínio público. Não, minto. Domínio público não caiu porque não tem tempo para isso. Mas tem PDF liberado na internet, então não sei, imagino que seja legal, né? Porque esse livro também acho que já não vende mais, você só encontra em sebo. Então é isso. Esse é um livro super legal, Cure Seu Corpo. E se você colocar no YouTube, eu acho que você também tem ele em audiobook no YouTube. No YouTube tem vários audiobooks da Louise Hay. Bem interessante, eu acho que é bem mais simples de entender, porque não é tão técnico e ela escreveu para pessoas comuns poderem se autocurar. Então é um bom começo para quem quiser. E eu queria falar aqui, para finalizar, eu queria falar da reflexologia, que é o que eu estou estudando atualmente. Estudei um pouco de auriculoterapia. E aí também estou estudando um pouco de reflexologia. Então estou aproveitando essa questão aí da pandemia para eu me alimentar. Me alimentar como atriz, depois ver o que isso tudo vai virar. E aí a reflexologia é feita nos pés e nas mãos, mais precisamente nos pés. E ela é parte da medicina tradicional chinesa. E a ideia é que a visão, o entendimento é que no pé tem um reflexo de todo o corpo. E o simples de entender, se você quiser entender, a ideia é que todos os eles dividem o corpo em vários meridianos, 1, 2, 3, 4. E você pode pegar os principais pelos dedos dos pés. Então a linha do dedão, vou fazer com a mão só para você entender, mas é que o pé é mais forte quando você quer um tratamento, o pé tem mais resultado. Então vamos supor, essa linha aqui, ó, do meu dedo mindinho, se eu correr ela no meu corpo todo, é um meridiano. A outra linha do dedo, se eu correr ela no meu corpo todo, der a volta, é outro meridiano. E assim você vai dividindo o seu pé. E de cima para baixo, e aí você segue essas mesmas linhas no seu pé de cima para baixo. O que está no pé é o mesmo na mão, tá? Então, por exemplo, aqui vai ser tudo ligado à mente, à cabeça, um pouquinho mais aqui a cervical. No pé, não sei, eu não posso, não tem como eu mostrar o meu pé aqui agora. Por que eu não peguei um modelo de pé qualquer? Então, aí no pé, não tem aquela parte, aqui os dedos são mais curtinhos no pé, né? Então vamos pegar aqui as pontas dos dedos do pé, tem tudo ligado à cabeça, olhos, são os olhos, o dedão é a mente, o cérebro está todo no dedão do pé. E as principais glândulas também, aqui, hipófise, pituitária, estão todas aqui também, aqui nessa região do dedão do pé. Para cá a gente tem olho,
E aí, então, toda essa parte da mente, da cabeça, estão nas pontinhas dos dedos dos pés, lembrando que o dedão é que está o reflexo do cérebro. E aí que nessa partezinha, né, vamos na lógica, nessa partezinha aqui entre os dedos e eu começo aqui a almofadinha do pé, tá a cervical. E aí é que toda essa região da escápula. Então, é só você pensar que no pé, dos dedinhos para baixo, tem todo o seu corpo. Então, a cabeça, aí vai vir o pescoço, aí vai vir a região da escápula. Aí, dali daquela curvinha do pé, olha o pé gordinho, vem o diafragma. Aí vai descer ali, vai ter aquela região do coração. Você vai descer um pouco mais, vai ter a região dos órgãos vitais. Você vai descer um pouco mais, vai ter a bacia, a região pélvica, até chegar ali embaixo, perto do nervo, da onde sai o nervo ciático. Então, é mais ou menos essa linha de raciocínio. E aí, para encontrar os órgãos, eles traçam esses meridianos. Então, a partir do meridiano 1, 2, 3, 4, 5, contando a partir dos dedinhos, e zona 1, 2, 3, 4, 5, pensando região da escápula, região do diafragma, região dos órgãos vitais, região da pelvis. E é assim que eles vão tateando e achando onde estão os seus órgãos, o reflexo dos seus órgãos na planta dos pés e também na palma das mãos. E também a ideia é que todas as extremidades do corpo têm as pontas de todos tem reflexo de todo o corpo. Então você também tem reflexo do corpo todo em cima da cabeça, nas mãos, nos pés e nas orelhas. Mas segundo o livro que eu estou lendo aqui, que eu vou indicar para vocês, o dos pés é o que mais tem resultado, caso você queira fazer essa prática. E a partir daí que se desenvolve a acupuntura, shiatsu, mochibustão, tuiná e outras coisas. E aí, eu vou dar para vocês um exercício para finalizar de reflexologia que você pode fazer em casa. É bem simplesinho. É só um exercício bem simplesinho de autoconhecimento, porque essas coisas são medicinais, então eu não recomendo que você faça levianamente. Uma coisa é ok, você apalpar seu pé, fazer uma automassagem. Outra coisa é você achar que você vai conseguir se curar de alguma coisa. Não é por aí. Você precisa de direcionamento, de encaminhamento, de continuidade, de diagnóstico, de liberação médica também. Não é qualquer pessoa que pode fazer qualquer sessão. É sério, é tão sério que, por exemplo, algumas respirações tântricas uma mulher grávida não pode fazer porque ela pode entrar em trabalho de parto. Algumas pessoas, as pessoas que têm pressão alta, têm um ponto na orelha que ela não pode ser estimulada nesse ponto. Pessoas com lesões na orelha também não podem fazer. Pessoas com lesões no corpo também não podem fazer, algumas lesões também não podem fazer acupuntura. Ou seja, não é porque é simples, porque é natural, porque não vai ter problema nenhum. Não é bem assim. Tem sim suas questões aí para serem analisadas, aí é sério. Então, essa que eu vou falar é uma coisa bem simplesinha, que tem até no livro, tem um livro Mixing, né, que é um livro que fala também de medicina tradicional chinesa, é um livro bem clássico da filosofia, da chinesa também. E aí eu peguei esse exercício, eu fiz uma vez nesse livro, e tem uns professores de dança, de yoga, que também fazem esse exercício, que eu acho bem legal. Você vai pegar tipo um cabo de vassoura, qualquer coisa que seja parecido, de preferência de madeira. A dica é que seja de madeira. Então, tipo um cabo de vassoura. E aí você vai rolar o seu pé firme em cima do cabo de vassoura. Você pode até pegar o cabo, de preferência que não tenha a vassoura, colocar ele no chão e se pressionar na porta ou na parede, para você realmente pisar e rolar o pé com toda a força, né? Com todo o seu peso em cima do cabo de vassoura. E aí você vai ficar atento a que parte que dói mais. Aí quando você sentir que doeu, aí ali você vai observar qual é essa parte do seu pé que realmente doeu. Então,
Porque a parte que mais dói é a parte qual que você está jogando mais tensão. Então é a parte que está mais obstruída, sobrecarregada. Você está jogando toda a sua energia, sua atenção para ali. E essa parte doída, sobrecarregada, é provavelmente o órgão ou a parte do corpo que você está sobrecarregando. E aí você pode saber, você pode não saber. Então isso é importante. E aí dali você pode jogar no Google e colocar. Você vai olhar, você vai marcar no seu pé, rolou, né? Rolou o pé na madeira. Doeu, você vai marcar no seu pé a parte que doeu. Vai olhar o mapa da reflexologia podal no Google, que tem um monte. Vai ver onde doeu. Vai ver o que corresponde àquela área doída. E vai colocar aquela área e vai escrever do lado Metafísica da Saúde. Que vai aparecer um monte de sites e livros que vai dizer qual é a causa psíquica, qual o seu padrão de pensamento, sentimento que está fazendo aquele órgão seu adoecer. E o que você tem que fazer de dentro para fora para melhorar isso, certo? E no caso da medicina, do tratamento da reflexologia, ele vai simplesmente fazendo uma massagem, vai te dando também esses toques de comportamento, de nova forma de viver, comer, se alimentar, para que você tenha a cura, não do sintoma, mas da causa do sintoma. Então, deixa eu ver um exemplo. Uma pessoa muito rígida no ponto de vista, ela provavelmente sobrecarrega essa parte aqui de trás do pescoço. Então, provavelmente, essa área aí do pé ali embaixo, perto dos dedinhos, provavelmente essa área aí vai doer mais. E aí a causa psíquica é a pessoa que está vivendo de alguma forma está vivendo a vida de uma forma em que ela não está se permitindo ser flexível ou ver a vida de outras formas. Basicamente é isso, tá, gente? Isso é muito basicamente, é bem a introdução da introdução, mas é só para dividir, para vocês terem uma ideia de como é interessante esse estudo e de como é rico. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente tinha que ter na escola. Eu até estava falando assim aqui em casa, eu não queria ficar estudando a mitocôndria da mitocôndria. Porque ok, eu acho maravilhoso para quem vai fazer biologia, mas para mim é muito abstrato, para mim que não convive com isso, ok, pode até me dizer como curiosidade, mas não vai ter uma serventia prática na minha vida. Agora, já um estudo como esse, que são técnicas milenares que têm resultados e resultados ao longo da vida, dos anos, entre outras coisas, eu acho que são coisas úteis que a gente devia aprender na escola, igual a gente aprende as 4 operações matemáticas. Só uma ideia. Então, essa é a dica de hoje, a live de hoje. É um pouco tarde para mim, acho que eu falei um pouco devagar. Eu estou vendo aí o melhor horário ainda para fazer a live. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Então aí fica a dica dos livros. O Corpo Tem Sua Razão, O Corpo Tem Suas Razões. Cure Seu Corpo, da Louise Hay. Mulheres que Correm com os Lobos. Já esqueci um livro. E esse aqui eu acho bem legal para quem tem curiosidade sobre medicina chinesa, porque é um livro escrito para quem não é... uma pessoa leiga qualquer lê, não é um livro feito para um estudante ler, para realmente um iniciante, uma pessoa que quer simplesmente ter conhecimento. Esse aqui, Medicina Chinesa, China Intercontinental Press, de Liang, Zhao e Zheng. Vou botar aqui um tempinho para quem quiser anotar. E esse livro é bem legal, porque ele tem... Eu acho muito gostoso de ler ele. Ele tem figuras, as páginas são bonitas, a linguagem é bem simples. E aí você vai entender a base, o entendimento, a coerência. E aí vai poder analisar o que tem a ver com você ou não, suas crenças ou não, se faz sentido ou não, de uma forma bem simples. Então é isso, gente. Esse livro, o outro Mulheres Correm com os Lobos, esse Medicina Chinesa, Cure Seu Corpo, da Louise Hay. A filosofia do Tantra Sagrado Feminino, Sagrado Masculino. Procurem grupos de estudos desses, é bem legal. Tem várias comunidades no Facebook com pessoas assim fantásticas, psicólogos, filósofos, antropólogos, bem legais, discutindo o assunto. Deixa eu ver... Tem um grupo que eu faço parte que eu acho bem bacana, que é o Vulva Livre, Alma Liberta. Esse aí é um grupo específico para mulheres.
Mas se você procurar por sagrado masculino na internet, você vai achar grupos específicos de homens também. Deixa eu lembrar se eu estou esquecendo alguma dica. Já falei. Filosofia Tantra, caso você queira saber mais sobre Tantra. E caso você queira uma rede de médicos que tenha esse pensamento inteiro holístico, você procura por medicina integrativa ou metafísica da saúde, que são médicos que trabalham com essa visão. E se você quiser saber mais sobre medicina egípcia, que eu comentei que eles veem a doença como um mecanismo de defesa, que eu também acho fantástico, você procura o Instituto Nacional de Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo, que também é fantástico. Você vai achar informações lá bem profissionais, bem formados e bem por dentro de toda essa discussão que eu trouxe aqui. Enfim, esse é um breve estudo de uma atriz curiosa que aprendeu todas essas coisas a partir do teatro e por ter um profundo estudo e curiosidade sobre a alma humana e o corpo humano e todos os seus desdobramentos. Espero que essas dicas tenham trazido algo novo e algo bom para você. Então não morra sem ao teatro. Teatro é vida. Boa noite.